E aí, nessa aula aqui eu já vou ensinar como que a gente vai implementar três coisas, que é o User Detail Service, o JWT Util e uma configuração, atualizar uma configuração lá no Security Config e no Application Properties. O User Detail Service, ele vai ser um service para aquele User Details que a gente criou, aquele User Spring Security, que ele vai ser responsável por pegar o usuário, carregar ele do banco de dados e verificar a existência dele de acordo com o que for passado na hora do login. Tipo, você passou o usuário LCS, ele é o Lucas, e aí ele vai capturar esse usuário, verificar lá no banco se bate e tal, e criar um usuário com Spring Security para isso. É para isso que vai servir esse User Detail Service, a implementação dele. E o JWT útil é para gerar o token, nesse caso, validar se o token tá correto, ele tem os dados certinhos, e buscar os dados de dentro do token, que lembra que eu falei que o token ele armazena o usuário, lá dentro a gente consegue armazenar o usuário e a data de expiração. Então ele vai descriptografar e criptografar isso de acordo com a variável que a gente deixar lá, variável não, de acordo com a propriedade que a gente deixar lá dentro daquele arquivo application properties, que é esse daqui, né? A gente vai colocar uma variávelzinha nova aqui dentro, que ele vai ser o nossa key para criptografar. Tipo, que só a gente vai ter acesso. Que é ela que serve para ser criptografar e descriptografar. Ela é meio que a senha para criptografia. E aí a gente atualiza o security config também com essas duas classes que a gente vai criar, o user detail service e o JWT útil. Mas beleza. Bora focar aqui no código aqui, porque vai ser um pouquinho grande essa implementação e talvez um pouquinho complexa. Certo, a primeira coisa que a gente pode já começar a criar aqui é dentro do services, a gente já pode criar que a gente também tem service de task e de user. Agora a gente vai criar o service de user, só que desse user aqui, ó, User Spring Security, que é o user details. Eu vou dar um nome é, do, relacionado com a user details aqui. E para isso a gente pode fazer o quê? A gente dá um new aqui, user details service. Aí eu vou colocar de impl aqui, é um costume de utilizar de implementation. Coloca imp.java. User details service implementation. Ele é uma classe, que vai ser uma classe de serviço. Eu posso até colocar aqui a anotação do Spring Boot já de service para ele iniciar junto com a aplicação e injetar ele no Spring, né? No contexto do Spring. A gente dá o implements e ele vai implementar o service daquele user detail. User details service. Da mesma forma que a gente faz o Spring Boot, o Spring Security funciona igual a gente. A gente tem os nossos modelos e os nossos modelos têm os services. Da mesma forma que o Security do Spring tem o modelo dele, que é esse aqui, que a gente fez umas modificações, ele também tem o service. Não vai ter o controle nesse caso, né? Que é só vai ter o serviço. E ele já está reclamando aqui, falando, ó, tá faltando implementar um método aí padrão aqui, ó, que é esse daqui. A gente, para a gente buscar um usuário pelo do username, a gente já tem um método para isso dentro dos nossos repositories aqui, ó. Ele já tem JPA e a gente consegue buscar pelo username. Então é só a gente injetar a dependência aqui, né? AutoWire private user repository, que a gente vai conseguir buscar o usuário. Aqui a gente vai receber o username do usuário que a gente vai buscar. A gente pode sair esse de username not found, né? E aí o que a gente vai fazer, né? User vai receber o user passando this.userrepository.find by username. Nesse caso a gente passa o username, só que aqui já está reclamando, né? A gente pode ir lá e criar o método username no nosso repository, que eu até falei que tinha aqui, mas no caso aqui a gente tem os repousos para poder criar ele aqui. Então a gente vem aqui e cria receber no user, né? Aí a gente coloca o find by username. Ele já veio aqui uma lista, né? Mas eu quero só um usuário no caso. Que aí vai buscar pelo username. Eu não quero buscar uma lista aqui não. Daí, nesse find by username, a gente pode até colocar nesse caso, um transaction aqui. Sei que não é necessário, né? Mas só para comentar aqui.
transactional e a gente coloca um read only. Mas eu importei a dependência errada, aparentemente. Deixa eu ver o que tá dando aqui. String username. Então, eu acho que eu importei errado aqui. Na verdade, importei errado. É a dependência do transaction annotation. Pronto, agora sim. A gente vai só buscar, né? Find by username. Certinho. Daí a gente pode importar o usuário aqui. Find by username. E a gente passa o username que a gente recebeu aqui, né? Tá, esqueci de passar aqui. Daí a próxima coisa que a gente tem que fazer, né, é verificar se esse username não está nulo. Que lembra que eu falei que o recomendado é verificar se é um option, receber um optional aqui, verificar se está empty e tal. Mas nesse caso eu vou fazer com aquela verificação do object mesmo. Vocês podem fazer com um optional e verificar se está vazio. Eu vou fazer essas. Tem várias formas de fazer, né? Eu vou fazer com essa daqui, de verificar is null. Objects.is null. Eu importei o objects do errado, é o objects do Java. Então é só importando errado aqui, que coisa. Clicando em enter sem ver. Is null. Passando o nosso user aqui. Se ele for nulo, a gente já pode lançar um username not found, exception, que é esse aqui, ó. Throw new username not found exception. Passando. Acho que nesse caso aqui já que já não vai ser algo que não vai ser retornado para o usuário, no caso. Username not found. Eu vou colocar uma descrição aqui, mas eu imagino que só passar o username aqui já estava valendo. Usuário não encontrado. Aí eu passo aqui. Username. E agora, caso se encontre, né, em vez de retornar null aqui, a gente já pode retornar o user details. E como é que a gente faz isso? Naquele construtor que a gente criou aqui. Lembra que no nosso security, a gente criou aqui, ó. Temos o construtor já. Então é só pegar ele aqui e transformar nesse objeto. New user spring security. Passando o nosso user.getID. User.getUsername. User.getPassword. E user.getProfiles. Vai funcionar direitinho. A gente já tinha adaptado o nosso construtor aqui para receber uma lista de profiles e ele transforma nas autoridades aqui. Beleza, essa parte aqui já está pronta, a gente já implementou o nosso user detail service e ele vai ser utilizado lá naquela classe principal aqui de security config. Então eu já posso vir aqui e adicionar ele para ele vai ser um atributo aqui que a gente vai utilizar no nosso sistema, no nosso Authentication Manager. Então eu posso vir aqui e colocar um auto-wire para injetar ele aqui, né? A gente dá um private. Eu já posso colocar o user details service aqui. Eu não preciso especificar exatamente que é o user spring security.java. Eu posso colocar o user details service, que ele vai encontrar, ele vai pegar o contexto do Spring e vai encontrar qual que é a nossa implementação desse user details service. E vai ser esse aqui. Ele não está sendo utilizado no momento porque a gente vai utilizar ele junto com o Authentication Manager, lá daquele diagrama que eu mostrei para vocês. Eu não preciso, na verdade, não preciso injetar o Authentication Manager. O Authentication Manager só eu coloco ele aqui. Eu vou instanciar e vou fazer o build dele lá embaixo, no nosso filter chain. Authentication Manager. Esse Authentication Manager, a gente tem que fazer o build dele para colocar ele no contexto. Nesse caso, o contexto que a gente vai colocar ele é do filter chain, né? E é onde a gente vai receber a requisição, a gente tem que ter o nosso manager de autenticação, que vai utilizar o nosso service lá que a gente implementou para autenticar o usuário. Então eu posso criar um builder dele, né? Authentication Manager, mas eu não quero esse, eu quero o Builder. Authentication Manager Builder, que ele vai ser para montar o objeto e depois fazer o build dele, que eu vou meio que instanciar ele no build. Ele vai receber a nossa requisição HTTP. Eu posso dar um ponto get object e passar o tipo da classe Authentication Manager Builder.class. Isso daqui é padrão
para fazer o builder, né? E aí eu coloco o Authentication Manager Builder, que eu acabei de instanciar, ponto UserDetailService, que já tem esse método, passando o nosso UserDetailService aqui de cima. Para deixar mais específico, né, o this.UserDetailService, que é o que a gente tem ali em cima. Aí eu posso colocar um ponto password encoder aqui, né, que a gente já pode colocar o password encoder que a gente está utilizando. Password encoder, que é aquela função nossa ali de baixo, o bcrypt password encoder. Posso colocar aqui o password encoder para o nosso Authentication Manager já utilizar o nosso encoder de password, que ele vai conseguir descriptar certinho os nossos passwords de acordo com o User Detail Services, que a gente implementou aqui, que vai ter todo o sistema de buscar o usuário, pegar todas as autoridades dele, tudo certinho. E com isso, a gente já pode colocar no nosso Authentication Manager aqui, que está na nossa classe, né? A gente já dá um this.authentication manager, vai receber esse Authentication Manager Builder aqui que a gente fez, .build, e ele já está completo. Beleza. Agora a gente tem que implementar o JWT útil, que vai ser um pouquinho maior. Tem uma configuração um pouquinho maior aqui. Por que não está utilizada? Agora. Ah, tá. Não, realmente. Eu só autentiquei, eu só fiz ele aqui, só que eu não coloquei ele no contexto ainda. Eu só vou colocar ele no contexto quando a gente adicionar os filtros nas próximas aulas. Ainda não está aqui não. Que a gente vai utilizar ele no filtro de autenticação e autorização, mas senão vai ser nessa aula aqui. A gente só instanciou o objeto aqui, mas não utilizou para nada. Mas vamos criar aqui o nosso JWT útil, que também vai ser algo que a gente vai utilizar nessa classe aqui, mas eu não vou colocar implementação, eu vou colocar só o objeto dele aqui. Mas primeiro a gente tem que criar ele, né? A gente pode criar ele aqui no security, que vai ser onde ele se encaixa melhor aqui. JWT útil.java. Ele é uma classe e é um componente do Spring, então eu já posso colocar ele aqui para entrar dentro do contexto do Spring. Mas antes disso, esse JWT útil ele vai ter dois atributos aqui que eles são atributos que vão vir aqui do nosso Application Properties. Lembra que eu tinha comentado? Então, eu posso vir aqui e dar um jwt.secret, é uma que não existe, é uma chave que eu vou criar aqui agora, e o jwt.expiration, que é o tempo que eu vou colocar para expirar aqui, em segundos. Nesse caso, o secret eu peguei um gerador automático no site para gerar uma variável, aqui eu acho que tem 63 caracteres, 63 selecionados, né? Certinho. E esses 63 caracteres aqui vai ser utilizado para criptografar, criar um token criptografado com o usuário lá dentro e com o expiration lá dentro também. E aí eu coloco aqui só para... É um token que ninguém deve ter acesso, claro, né? Vocês não vão deixar isso público. O meu aqui é uma implementação de teste, de ensino, então não vai ser utilizado para nada. Mas isso aqui a gente não mostra para ninguém, né? É um secret. E aí ele é utilizado para... Se você conseguiria descriptografar o token de qualquer usuário com isso daqui. E o tempo, eu vou colocar esse tempo aqui que é um tempo bem grande, em segundos, eu não sei se é, sei lá, algum mês, algo do tipo assim. Não lembro de cabeça. Mas, beleza. Agora a gente pode pegar esses valores que estão aqui dentro desse Application Properties, dentro da nossa classe JWT útil. E como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui, criar uma variável, um private string, que a gente vai pegar o secret. E ele vai usar uma anotação que chama value, que essa value, ela pega o valor lá dentro do Application Properties. Aí você abre a chave aqui e coloca entre aspas duplas, abre cifrão, abre e fecha aqui as chaves e coloca exatamente o nome dessa variável aqui, ó, jwt.secret. E beleza. Eu posso fazer a mesma coisa aqui de novo, mas no caso eu vou fazer por expiration. Coloca aqui expiration e o nome da variável expiration também, do tributo, né? Beleza. Agora a gente tem que criar um método aqui para gerar o token, mas para gerar o token a gente precisa fazer uma chave. E para fazer essa chave a gente vai utilizar esse secret aqui. Uma chave é que ela vai utilizar um tipo de criptografia para gerar a key. Então ela vai utilizar essa secret nossa aqui. Então eu posso criar um método privado, só vai ser utilizado nessa classe aqui do secret key. Esse secret key aqui é secret key. Eu tenho quase total certeza que é do Javax.
Não tem, deixa eu confirmar aqui. Secret key é o JavaScript. Esse exatamente esse aí. Aí eu posso pegar um get key by secret. Eu vou gerar essa aqui toda vez quando eu tiver um secret. Aí eu coloco um secret key aqui nós vai receber keys ponto SHA-key for SHA que é tipo SHA-512, SHA-1024. Aí nesse caso ela vai gerar com esse nível de criptografia. E quanto maior a criptografia, maior o SHA, mais difícil de quebrar. Tipo, o do iPhone é alguma coisa de 512 ou 1024, uma coisa assim. É só de exemplo. E aí demora anos, não, milênios para um computador normal conseguir quebrar uma chave dessa. Utilizando uma secret key que seja grande, né? E bem difícil de quebrar. Tem secret keys muito mais difíceis que essa, utilizando caracteres especiais e tudo mais. Mas eu passo essa secret key nossa aqui. Porém, ela requer os bytes. Ela não requer uma string. Ela precisa pegar os bytes da string. E a gente só dá um return aqui na key que a gente gerou. E beleza, a gente já tem um método para gerar essa key aqui. Só que para que a key é gerada? É para gerar o token, né? Então a gente precisa fazer um método aqui para o sistema todo poder usar, que é um sistema para gerar um token. Public string generate token. Que a gente passa o string username, que vai gerar um token para esse username. E aí o secret key a gente já pode pegar aqui, recebendo dessa função nossa, que a gente acabou de criar. E aí a gente faz o quê? A gente dá um return aqui, e aí a gente vai utilizar aquela dependência que a gente instalou, o JWTS token, né? Aí a gente dá um builder, passando o set subject. Subject, a gente sempre vai utilizar ele para pegar o nome do usuário, username, é padrão do Spring isso. A gente pode dar um set expiration também, passando o que? A nossa this.expiration, isso aqui é um tempo em segundos. Porém, a gente tem que fazer uma data com isso, né? A expiração não é segundos, porque nós precisamos de uma ideia de tempo. A gente tem que criar uma data, pegando a data de hoje, o tempo atual, mais esses segundos. Então a gente faz um new date, passando o system, a gente pega do sistema, ponto current millis, mais this, ponto secret. Ponto secret não, né? Tô doido. Ponto expiration. Tá? Tô dando um date. Tá, esse date aqui é o. Tá muito estranho isso aqui. Isso aqui não tá muito correto, não. Vou finalizar isso aqui. Ponto set. Não, ponto sign in. Sign with. Na key, né? Que a gente tem que passar a nossa key. E a gente dá um compact nisso aqui. Agora deixa eu entender aqui por que tá reclamando desse date aqui. Date format. Tá, realmente, aparentemente date tá depreciado aqui. Date parser. Beleza, então talvez tenha alguma forma melhor de fazer isso daqui. Que eu não saiba como. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui e no final do vídeo, se eu encontrar uma forma melhor para gerar essa data aqui, eu trago para vocês. Certinho. Agora a gente tem mais 3 métodos que a gente pode criar aqui, que é o verificar se o token é válido, né? Que é alguma parte do nosso sistema aí. A gente vai ter que verificar se o token é válido na hora da autorização, né? Ele vai estar passando o token, então a gente vai ter que fazer esse método aqui. Eu não vou implementar o uso desse método, mas eu vou implementar o método já. Isvalid token, passando o string token que a gente vai receber, né? A gente vai pegar o que? Claims. Claims, como que eu posso dizer? O claims é o... É, o que ele tem de permissão lá dentro para você conseguir utilizar ele. Eu posso deixar ele aqui por enquanto. Claims, eu vou criar um método melhor para ficar mais específico o que esse claims faz. Então, já a gente utiliza ele aqui. Mas eu vou verificar se esse objects.noNull
Tá, eu acho que eu importei objects errado de novo. É objects do Java aqui, ponto non null. Eu tenho que verificar se esse claims é non null. Atualmente ele está null, né? Mas eu vou fazer uma verificação, eu vou fazer uma função para preencher ele já já. E aí eu vou pegar o username dele. Username, que a gente vai passar, a gente vai receber o token, passar para o claims aqui, e o claims consegue utilizar alguns métodos legais, que é o claims.getSubject, que lembra que a gente falou que o subject fica lá dentro? Então a gente consegue pegar o subject, que é o username do usuário. A gente consegue também pegar a data de expiration date, que vai receber o claims.expiration. A gente também tem que pegar o momento atual, né, para verificar qual que é o tempo atual. Então eu vou dar um new date aqui, passando system.currentMills. Aqui o estranho aqui já não reclamou. Extremamente estranha que essa parte de baixo aqui não reclamou do date. Beleza. E aí agora eu faço a verificação se o token é válido. Para verificar se o token é válido, tem que ter o quê? O username não pode estar nulo. O experiential date ele tem que estar maior do que o atual, do que a data atual. Porque se tiver menor, se a data de expiração for menor, quer dizer que já passou o tempo que ele expirava, né? Então já era o token. Então eu posso verificar aqui, ó, objects.nonnull, né, para o nosso username. E também objects.nonnull para o nosso expiration date, né? Que senão pode dar um erro aqui no pointer. E se passar por esses dois, tem que verificar o último, né? O null tem que ser antes, né? O tempo atual tem que ser antes que o expiration date. O Java já deixa uma função para isso. Se der tudo certo nisso aqui, a gente retorna true, ou seja, o token está válido. Aí, se não passar por nenhuma dessas condições aqui, se cair aqui fora, a gente dá um return false. Agora a gente pode implementar uma função para gerar esse claims aqui, porque é melhor fazer separado para não ficar muito estranho, né? Private claims, get claims, vai receber o token ali, né, que a gente vai passar, e a gente consegue transformar o token nos dados. E aí a gente vai fazer o contrário daqui de cima, que aqui em cima a gente criptografou, agora aqui a gente vai descriptografar. A gente pega a secret key, né, aqui vai pegar lá daquele generate key, e a gente vai fazer um try aqui que pode dar errado esse processo aqui, se o cara passou um token errado, né. E se passou um token errado, a gente só vai retornar null e vai dar problema ali e vai falar que o token não é válido. Mas vamos dar um return aqui, que era o processo inverno, jwts.parseBuilder.set signing key, a nossa key, .build.parse claims.jwts, passando o token que a gente recebeu, .getBody, que a gente vai pegar as claims que está dentro do body aqui, depois de ter descriptografado tudo. E caso contrário, a gente retorna null aqui, ou seja, se não conseguiu fazer algum desses processos aqui, é porque o token está inválido, o claims vai chegar null aqui, e se o objeto está null aqui, a gente retorna falso, ou seja, o token não é válido. E agora para claims aqui a gente faz o quê? Get claims, passando o nosso token. E pronto. Isso daqui já está finalizado. E agora é só adicionar esse JWT útil lá no nosso security config. Nesse caso é só fazer a mesma injeção de dependência que a gente fez aqui. A gente só vem aqui e coloca AutoWire, o nosso private JWT util. E daqui a pouco a gente vai utilizar esses dois, o Authentication Man e o JWT útil, nos filtros, que eu vou adicionar logo aqui depois da autenticação. E a gente vai fazer os filtros nas próximas aulas, que é o primeiro filtro de autenticação, e depois a gente vai passar para a parte de autorização do Spring Security, né, do sistema de segurança do Spring. Gente, voltando aqui para corrigir um errozinho bobo, porque esse é o problema de copiar e colar, né? Quando eu copiei e colei esse string expiration aqui, esse expiration não é um string, gente, é um long. Ou seja, é um número que vai estar grande aqui dentro. Não tinha lógica o date do Java tá depreciado, né? Porque eu estou passando o current time mills é um long aqui, retorna um long, mais os segundos em long também, né?
Aí é só isso para tirar esse date aqui de depreciado. E outra coisa também que eu posso fazer aqui é o commit, né? Que eu não tinha feito. Então eu venho aqui e adiciono no git status, né? Eu dou um git add ponto aqui, git commit. Adicionar uma mensagenzinha. Nesse caso a gente criou o JWT e user detail service implementation. Create user detail service implementation and JWT util. Beleza. Agora na próxima aula a gente já faz o filtro de autenticação, que aí realmente a gente vai finalmente autenticar o usuário e retornar o token para ele. E depois a gente começa com o processo de autorização para cada rota. Mandando para o GitHub aqui. E prontinho, atualizado o código lá no GitHub. Valeu!